Amados, graça e paz, pastor Stanek, pregador do mato. Passamos estudando o profeta Daniel capítulo 6. Então eu destaquei alguns pontos que é muito importante nós pontuarmos, que ressalta assim do texto como instruções para nós aplicarmos na nossa vida. A vida de Daniel, profeta Daniel, foi escolhido pelo rei para fazer parte dos três maiorais. Três homens foram destacados para serem os maiores, depois do rei, claro, e Daniel é um desses. Amados, qual o ponto que eu destaco aqui? Daniel, a graça que Daniel recebeu veio de Deus. Então, o perigo, porque tudo vem de Deus, tudo vem dele, tudo é para ele. Então, a graça de um homem pode ser a desgraça do outro. A minha graça pode ser a tua desgraça. A tua graça pode ser a minha desgraça. Se eu não conseguir enxergar Deus, que a Bíblia diz que ele exalta, mas também abate. Então, o perigo de você ver um homem lá em cima. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Por que eu destaco esse ponto? Porque a graça de Daniel vai ser a desgraça dos seus dois companheiros. Vai ser a desgraça deles. E a Bíblia diz que só um só pecador destrói muitos bens. Você vai ver que eles vão se desgraçar e vão levar suas famílias. Suas famílias serão devoradas pelos leões, mulheres, filhos. Um pecador destrói muitos bens. Então, cuidado. Cuidado quando você vê um homem lá em cima. Deus levanta, Deus abate. Então, se está lá em cima, cuidado. Porque Deus é que fez isso. Não importa quem é, o caráter, Deus exalta. Não é só o crente, é o ímpio também. Deus elege os governos da terra, escolheu Nabucodonosor, meu servo, e outros reis que Deus escolheu para juízo. Deus elege os governos da terra para exercer juízo e justiça. Então, cuidado na sua empresa, quando alguém for levantado, não lute contra, não queira bater, soma. Aí isso vai gerar inveja nesses homens, eles vão procurar ocasião contra Daniel e vão procurar de todas as formas roubo, desvio de conduta, suborno. Amados, é complicado. Porque fica mais de 400 anos sem a voz de Deus. Quando a voz de Deus brada a João Batista no deserto: arrependei-vos e convertei-vos. Aí os soldados vêm, fazem parte da política, um contexto político. É complicado algumas fusões, alguns cargos, alguns
serviços que a gente sabe que envolve desvio de conduta. Aí os soldados romanos vêm e João, que faremos? João diz, contentai-vos com o vosso soldo. Contenta-se com o que você ganha. Não aceite suborno, não roube. Não tenha o desvio de conduta moral. E eles procuraram desvio. O ímpio está de olho na gente. Olhando para dizer, ah lá, é crente. Ai daquele por meio de quem vier escândalo. Cuidado com o suborno. A Bíblia nos diz, principalmente aos pastores, para sermos irrepreensíveis. E é o que Daniel era. Irrepreensível. Não foi achado nele falha alguma. Então, cuidado com isso aí. A graça de Deus sobre a vida de um homem pode ser a tua desgraça, se você não vigiar, é claro. Claro que nós temos que vigiar. Outro ponto, quando eles não acharam nada em Daniel, a sua vida moral, aí partiram para a sua fé. Aí vão criar um plano. E esse plano vai envolver o rei. Então, outro ponto que nos chama a atenção, porque eles vão chegar para o rei. Então os presidentes e os sátrapas foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Vive para sempre. Cuidado. Aqui está um alerta para todos nós. Cuidado. Vive para sempre. Bajulação é excesso de elogios. A Deus toda a honra, toda a glória. A Deus todo louvor. Louvor quer dizer elogios. A Deus toda a glória. Fama, notoriedade, esplendor. A Deus. Ao homem não. Viva para sempre, ó rei. Cuidado com excesso de elogio. As pessoas, quando querem tirar alguma coisa de nós, mexem no nosso ego. Aí mora o perigo. Certa vez um irmão caloteiro, que havia dado calote em várias lojas no bairro, e depois a gente ficou sabendo que a gente já sabia que ele era caloteiro, mas quando ele foi embora, aí, enfim, várias lojas tomaram calote. Caloteiro bom de gogó. Certa vez ele chegou para mim e falou assim: e aí, você está duro? Mexendo diretamente no meu ego. Qual homem que vai dizer que está duro? Mas eu já conheci o sujeito. Então, cuidado. Elogio é bom. Até tem um ditado: chama atenção no privado, mas elogio ao público. É bom. Principalmente o homem. As mulheres querem ganhar o marido, elogie. O homem gosta de elogio. Agora o excesso é até assim chato, né? A mulher que
não elogia o marido, mas quando ela quer alguma coisa, aí vem com aquela bajulação que é chato. Não é a minha, mas tem muitas por aí assim, que a hora que quer alguma coisa aí, cuidado, não com elogio em si, mas com excesso, que a gente chama de bajulação. Olha só o que diz em Provérbios, Provérbios 26, 28, parte B. A boca lisonjeira opera a ruína. Então, vive para sempre, ó rei. Ele vai ser enganado. E outra, vão colocar, depois desse levantar o ego, mexer com o ego do rei, vive para sempre. Então, esses camaradas são meus amigos, eles querem vida longa para mim. Aí vão enganar ele. A partir da bajulação, do excesso de elogio, vem o engano. Onde ele vai ser enganado, vai assinar um decreto que vai colocar ele no lugar de Deus. Nenhuma oração vai ser feita a ninguém, a não ser a ti, nenhum pedido. Oração, claro. Colocou ele no lugar de Deus e ele aceitou. Perigo, cuidado com elogio, excesso de elogio, a bajulação. Olha só, Jesus, quando o moço disse, bom mestre, Jesus vai refutar ele. Ninguém é bom a não ser o Pai que está no céu. Já corta por aí, chegou te bajulando, você já sabe. Algumas pessoas você já sabe. Aonde que vai dar o assunto? Não deixa teu ego falar mais alto do que a razão, do que a moral. Que o rei deixou e vai ser enganado. Bom mestre, espera aí. Bom é só o Pai que está no céu. Cortou logo. É um aprendizado para todos nós. Então cuidado com a lisonjeira. Cuidado com a bajulação. Cuidado com o excesso de elogio. Já viu os camelôs para entrar nos ônibus vender seu doce? Eu até gosto de comprar um docinho, uma água. Aí mexe no ego do motorista. Ô meu rei, ô imperador, ô grande, comandante, capitão. Aí faz assim o motorista, se enche a bola e abre a porta, ele entra, vende seu doce, desce, agradece, mas eles sabem mexer no ego do homem, nem sempre dá certo, mas geralmente dá. O rei fica engodado com isso e assina o decreto. Então Daniel deveria ser jogado na cova dos leões, deveria ser morto. E a prática era jogar na cova dos leões. E Daniel vai ser jogado na cova dos leões. Interessante, quando eu era jovem, orava a Deus, Senhor, se algum dia acontecer algum assalto comigo, me esconde, eu não quero que os ladrões me vejam. Faz como tu fizeste com Daniel. Minha mãe contava a história, dizia, ó, Deus escondeu Daniel na cova dos leões e os leões não viram Daniel.
A doutrina de mãe é muito forte, né? E agora a gente sabe que foi o Senhor Jesus que apareceu lá e fechou a boca dos leões, mas não deixou de esconder, de livrar, e eu fazia essa oração. Um belo dia eu estou voltando de um culto, e eu fui envolvido numa atmosfera espiritual tão boa, Deus dizendo, estou aqui. E eu envolvido naquele clima celestial, um dos bandidos deu um tiro para o alto, todo mundo dormindo, tarde da noite, já ia dar umas 11 horas, deu um tiro para o alto, pá! Todo mundo acordou assustado, eram 3 homens, maiores do que eu, ninguém olha para nós, todo mundo abaixa a cabeça e passa tudo, e foi o que aconteceu, muito violentos. Uma moça não abaixou a cabeça, como eles tinham pedido, eles queriam que enterrasse mesmo a cabeça. Ele foi lá, deu murro na cabeça da moça, e eu estou olhando aquela cena, mas numa tranquilidade, envolvido em outra atmosfera de Deus, e aqueles homens passavam por mim, para lá e para cá, chegaram no moço que estava um pouco à minha frente, e falaram, rapaz, você tem cara de polícia. Engatilhou a arma. Antes de engatilhar a arma, deu umas coronhadas na cabeça do rapaz. Que violência. E depois ele ia atirar mesmo. Engatilhou. Aí o outro foi, empurrou a mão dele e falou, não faz isso não, deixa ele. O rapaz, não sei se Deus não quis que eu visse aquela cena, um tiro na cabeça, assim, queima-roupa. Eu estava olhando, ou certamente ele era um escolhido de Deus. Então ele não morreu. Mas assaltaram todo mundo. Paravam de frente para mim, olhando, mas não me viram. Aleluia. Porque o Senhor Jesus, Ele tem o poder para nos esconder do mal. Então assaltaram todo mundo, desceram e nem sequer me viram. Aí perguntaram para mim, não levaram nada teu? Não, não. Aí é a hora que o nome do Senhor é glorificado nas nossas vidas. Então eu passei por essa experiência muito boa. Daniel, ele é guardado na cova dos leões, mas foi feito um decreto para que Daniel deixasse de orar. Você prestou atenção nisso? O inimigo criou um decreto para que Daniel deixasse de orar. Jesus na cruz do Calvário, ele fez 2 orações. Diz o hino que Jesus teve completa vitória porque sempre viveu em oração. O que Satanás tem criado para você parar de orar, para você deixar de orar? Atração, distração. Antes de orar, Jesus fala, vigiai. Então a vigilância é não ficar distraído. Tiago diz algumas vezes, estejais, pois, sóbrio. Paulo diz, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Aquilo que você está vendo é aquilo que você vai pensar. E Satanás tem criado distrações, atrações para você distraído, ficar distante de Deus. Mas com Daniel não deu certo. Com muitos homens e mulheres de Deus, não dá certo. Porque, como dizem, o lugar mais alto que o homem pode estar é aos
pés do Senhor dos exércitos. Aleluia. E Satanás tem criado muitas distrações, mentiras, filmes, séries, novelas, mentiras, para te distrair. Aí Daniel traz para nós esse exemplo glorioso. Não deixe de orar. Como dizem, um homem de oração deixa de pecar, um homem pecador deixa de orar. Nada pode fazer você parar de orar. Nada. Nenhuma atração, nenhuma distração. Aí o apóstolo Paulo fala sobre a avareza, que é a idolatria. Você sabe o que é a avareza? É o apego excessivo. Você sabe o que é idolatria? É substituição. O que substituiu as tuas orações? Por que são poucas mulheres que têm um ministério de oração, de ter o joelho calejado? Aleluia. Que naquele grande dia vão receber o galardão de pastor. Porque oram pelos ungidos, pelos homens, que um dia darão conta ao Senhor das ovelhas. O que tem te feito parar de orar? O quê? Se eu orar, aleluia, o céu move. O céu move. O céu vai mover. Cuidado com a avareza. Daniel não tinha apego a nada nesse mundo. Ele não tinha apego ao seu cargo de ministro. Quero nem saber de ministro, eu quero é Deus. O que tem te impedido de orar? Sabe por que você não está orando? Porque não está vigiando. Sabe por que você não está orando? Porque não está sóbrio. Está embriagado com o vinho da contenda. A ordem é: enchei-vos do Espírito. E como fazer isso, pastor? O apóstolo Paulo ensina. Orando, salmodiando, cantando. E para fechar, felizes são os homens que têm grande prazer na lei do Senhor. Felizes são os homens que na sua lei meditam de dia e de noite. Fica esse despertamento. Que Deus te abençoe. Aquele abraço. Não deixe de compartilhar essa mensagem.